Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Jesus, obrigado porque o Senhor é incrivelmente bom, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu libero, Senhor, total liberdade, Senhor, ao Espírito Santo, Pai, para manifestar, Pai, através de nossas vidas, para impactar nossas vidas, para encontrar em nossos corações terreno fértil, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja fazer essa noite, Pai. Pai, que o Senhor possa trazer ao nosso espírito, Senhor, entendimento, Pai, que possamos sair daqui diferente de como entramos, Senhor. E todo espírito de religião, todo espírito de confusão, eu quero calar agora em nome de Jesus, que não hajam outras vozes a não ser a sua, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço e te damos graças, Senhor. Muito obrigado. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Enquanto a gente estava no louvor, eu senti uma pontadinha assim na clavícula e ouvi também é como se fosse um bico de papagaio. Eu não sei exatamente o que é, mas era como se fosse um osso assim para fora, na lombar de alguém. Tem alguém aqui com esse problema? Algum desses problemas? Problema na lombar? Vocês têm problema na lombar? Vocês duas têm? Amém. Amém. Ok. Tem mais alguém aqui? Coronel também. Tem mais alguém aqui também com problemas de saúde, que já tem o quê? 20 anos? Com problema de saúde? Com 20 anos? Alguém tem problema aqui há mais de 20 anos? Problema de saúde, não? Essa luz aqui. Você tem? Amém, amém. Tá. Eu sinto que Deus quer curar vocês hoje. Amém? Tem mais alguém com alguma enfermidade aqui? Levanta a mão, por favor. Amém? Então, todos que estão com qualquer enfermidade, mantenham suas mãos levantadas. Fiquem de pé, por favor. Quem está com enfermidade, fica de pé. Qualquer enfermidade, fica de pé, por favor. Amém? Qualquer enfermidade, fica de pé. Amém, amém. E você que está do lado, que você que é cristão, procure uma dessas pessoas, só abaixa a mão quando chegar alguém do teu lado, por favor. Você vai orar por elas. Você que é cristão, procure alguém que está do lado. Isso. Aqui, ó, tem ali atrás. Lateco, tem lá atrás, ó. Você vai operar, tá. Mas, então, a Patrícia pode orar por você? Ou lá atrás, não sei, ó. Aqui, ó. Karina, aqui, ó. Karina, aqui, ó. O Cláudio aqui, ele tá sem ninguém. Não, vai nele ali, ó, Karina. Isso. Pronto. Karina do Flávio, vem aqui, por favor. Isso, aqui na frente. Isso, aí, pode parar aí. Pronto, agora... Isso, beleza, show de bola. Isso. É que você vai precisar falar com ele para perguntar o que é. Por trás é meio esquisito. Tá, então... pronto, já chegou, pode baixar a mão. Tem alguém que está enfermo? Não, todo mundo está... Ok, então você vai fazer o seguinte, você vai perguntar qual é o seu nome, se você não souber, claro, todo mundo se conhece, mas você vai perguntar qual é a enfermidade. Pode perguntar agora. Isso, qual é a enfermidade específica? De 0 a 10, qual é o tamanho da dor? De 0 a 10, qual é o limite do movimento? 10 é a maior dor ou o maior limite, 0 é nada. Amém? Então agora você vai orar de maneira bem simples, você vai declarar, seja curado em nome de Jesus, você vai declarar essa enfermidade, você não vai mandar em Deus, você vai declarar que essa enfermidade desapareça agora, em nome de Jesus. Libera a cura sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gustavo. Vitor, você pode botar um som aqui pra gente, por favor? Em nome de Jesus, sejam curados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora pede para a pessoa fazer um movimento que ela não estava fazendo, pede para fazer. Vê a melhora, vê se teve 10%, 20% de melhora, pergunta. Faz um movimento que você não conseguia fazer. Obrigado. Teve melhora? Teve melhora você? Você. Quem teve melhora, 30%, 40%, 50% de melhora, levanta a mão, por favor. Coronel, glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura, 100% de cura, Senhor. 100% de restauração, 100% de cura, Senhor. Em nome de Jesus. Para honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém, Deus.
E aí, Cláudio, sentiu melhora? Sentiu? Glória a Deus. Amém. Se você ainda não sentiu 100% de melhora, no final a gente vai ter um time de administração que vai orar por cura, profetizar sobre a sua vida. Então não perca essa oportunidade. Deus é muito bom. Amém? Amém, irmãos? A gente tem antes do culto, né? O culto começa às 6h15. E antes do culto a Deus... Teco, só um minutinho. Antes do culto a Deus, a gente tem um tempo de ministração a Deus. A gente tem um tempo de oração que a gente fazia lá em cima e agora a gente está fazendo aqui embaixo. Amém? Então, quando você chegar, já chegue já para a oração antes do culto. Amém? E quem aqui marca com o seu diretor ou com o seu presidente às 6h15 no domingo e deixa ele esperando até às 6h30 ou às 6h40? Quem aqui faz isso? Quem aqui marca uma reunião com o seu chefe ou seu diretor na sua casa para receber pessoas e deixa o seu diretor esperando até que as pessoas possam chegar, então? Alguém faz isso? A palavra hoje chama-se... Quer dizer, ela não tem nome, na verdade, mas é uma palavra que, assim, Deus tocou muito no meu coração. Quando Deus tocou no meu coração sobre essa palavra, eu comecei a chorar e me alegrar, porque eu estou num momento de transição, né? Não de deixar a escola sobrenatural, mas de participar do conselho e começar algo novo que Deus tem, que é uma agência missionária para políticos. Mas nesse processo, ainda não comecei o outro e também não deixei o outro, então nesse processo é um processo complexo. Tem muitas pessoas que são chamadas mais para dentro da igreja, eu sou chamado um pouquinho mais para fora, mas nesse período é um período que cria uma certa inquietação, criou no meu coração. E aí Deus me deu essa palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês, é algo que tocou muito em mim. E fala sobre, eu gosto, né, eu já compartilhei aqui sobre as últimas palavras de Jesus. Eu gosto de analisar isso, eu gosto de avaliar isso, me toca muito essas coisas, né? Eu já tive essa oportunidade com meu pai, já tive essa oportunidade com meu filho. Não eram as minhas últimas palavras, mas ele estava indo fazer, eu já compartilhei com vocês, estava indo fazer uma pós-graduação fora. Possivelmente dali ele não ia voltar para o Brasil. Acabou voltando, graças a Deus, mas eu me lembro, né, dele fazendo a mala e eu dizendo para ele, se você se esquecer de tudo que eu te ensinei, lembra de uma frase: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque então você vai ficar bem, amém? Então eu queria que ele gravasse, eu entendo o valor disso, eu entendo o quanto isso é importante. E aí Deus tocou no meu coração: Rodrigo, você sabe que Paulo teve suas últimas palavras registradas na corrida da vida. Paulo teve sua última volta, a volta a qual ele sabia que ia receber uma bandeirada. Então eu comecei a meditar sobre isso. E Deus me impactou muito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou você ligasse a sua Bíblia, porque a gente vai ver muitos versículos. Hoje eu vou pregar de uma forma um pouco diferente, a gente vai ler bastante a Bíblia. Que você abrisse em Êxodo 19:4. Êxodo 19:4. Se você não tem uma Bíblia no seu celular, se você não trouxe uma Bíblia, senta do lado de um crente, ele vai ter. Êxodo 19:4 diz assim: vocês viram, Deus falando, vocês viram o que eu fiz. Deus falando, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe a mim. Vocês viram? E Deus estava falando para o povo escolhido, Deus estava falando para o povo de Israel. Eles estavam 400 anos escravos no Egito, clamando, pedindo, implorando. E Deus vai lá com mão forte, com mão poderosa, usa Moisés, usa Arão e tira o povo de Israel do Egito com mão forte, com mão poderosa. E eles são batizados no Mar Vermelho e entram em direção
ao deserto, que podia durar 40 dias, durou 40 anos, não conseguiram ser batizados no Rio Jordão, que era o local pelo qual eles iam entrar na Terra Prometida, e nessa Terra Prometida tinham gigantes. Então muita gente se batiza sim, é salva sim, mas ele sai do mundo e entra num local, num reino de Deus, que está em oposição ao mundo, que está em oposição ao reino do anticristo, que está em oposição ao reino ao qual todos nós vivíamos. E somos batizados nas águas do Mar Vermelho, em direção aonde? Em direção ao deserto. Por mais maravilhoso que seja, por mais incrível que seja, meu irmão, você acha mesmo que o cristianismo é um mar de rosas? Você acha que não tem desafios? E aí, esses homens não conseguiram ser batizados, que hoje nós somos batizados no Espírito. E não adentraram a terra prometida, para encarar os gigantes que ali estavam. Mas alguns teve que passar uma geração, e essa geração entrou na terra prometida, e lutaram contra 37 gigantes, e no final do fim, 37 reis, e no final, Josué vira para o povo e fala: olha, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Passado um tempo, o povo se desvia e Deus fala: eu tirei vocês da terra do Egito, eu tirei vocês com mão forte, eu fiz milagres, lembra-se dos milagres, lembra-se das maravilhas. E aí eles se arrependiam e voltavam para Deus, e Deus livrava eles. Passava o tempo de novo, eles falavam: não, a gente não quer mais juízes, a gente quer um rei, as nossas terras aqui têm reis, a gente também quer rei. Então Deus dá para eles um rei, o rei Saul, e depois Davi. E depois o povo vai se esfriando de novo, e Deus fala: olha, lembra-se do que eu fiz, lembra do que eu fiz, eu tirei vocês da terra do Egito, olha quantos milagres, olha quantos sinais, olha quantas maravilhas. Mas o povo ia ficando sem esperança, o povo ia ficando desanimado, o povo ia ficando: puxa, mas eu acho que a grama do vizinho é mais verde, eu acho que o Deus que ele adora é melhor, eu acho que sacrificar crianças é melhor. E Deus fala: parem de fazer isso, vejam o que eu fiz na vida de vocês. Eu tirei vocês do Egito, do mundo, e trouxe vocês para mim com mão forte. Ao ponto de Jeremias, por volta do capítulo 23, ele vira e fala: vocês já não mais dirão que vocês saíram da terra do Egito, mas serão levados como escravos para a Babilônia. E um dia vocês vão dizer: o Deus de Israel nos trouxe de volta da Babilônia. E aí a gente pensa: isso é o Antigo Testamento. Mas Deus habita em nós, amém? E quantos nunca viveram isso? De estar meio desanimado, de estar meio... mas será que... está meio sem esperança, está meio... será que o que eu estou fazendo está gerando frutos mesmo? Será que eu estou fazendo o que Deus me chamou? Será que eu estou fazendo? Será que? Será que a grama do vizinho não é mais verde? Será que o trabalho do vizinho não é melhor? E fica patinando, adorando a Deus de qualquer maneira, fazendo as coisas para Deus de qualquer maneira. Eu não sei vocês, mas eu já passei por essa situação muitas vezes. Muitas vezes. De falar: poxa, talvez vocês não, mas eu já passei por essa situação muitas vezes. Eu ficar clamando à noite: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu necessito desesperadamente, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso da sua presença, eu não estou conseguindo, me ajuda, eu não estou animado, eu não estou com esperança, o que está acontecendo? A minha visão está turva, eu não estou conseguindo enxergar direito, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo? Senhor, me ajuda, porque conhecimento não é melhor do que presença, ainda que você tenha que trabalhar o conhecimento, e ele é muito importante. Ele vai te ajudar a chegar mais poderosamente na presença. Mas se toda a teologia do mundo não te levar para perto de Deus, você não serviu para nada.
só para criar mais um religioso. Então a gente chega em Timóteo. E Timóteo, olha que coisa interessante. Nessa carta de Paulo, Paulo escreve para Timóteo, a carta número 1, Timóteo, 1 Timóteo. E em 1 Timóteo, eles tinham passado por Éfeso. Timóteo viajava com Paulo e eles tinham passado por Éfeso. Éfeso foi aonde? Lá em Atos capítulo 19, foi aonde Lucas, quando escreveu Éfeso, ele escreveu assim: pelas mãos de Paulo, Deus fez maravilhas extraordinárias. Meu irmão, maravilhas já são extraordinárias, é que ele não tinha mais o que descrever, ele não tinha mais como descrever aqueles milagres, aqueles sinais, aquelas maravilhas tão extraordinárias que os olhos dele estavam vendo. Então, o que aconteceu? Explodiu o avivamento. E Éfeso explodiu o avivamento. A cidade toda parou. Mas vieram os problemas. Começaram a chegar pessoas que estavam introduzindo doutrinas de demônios, doutrinas malignas. Então, Paulo sai da prisão e manda seu fiel filho na fé, o qual ele chama de meu filho amado. Ele manda Timóteo e escreve uma carta para Timóteo, a primeira. Nesse momento, Timóteo, olha, você vai chegar em Éfeso. E é isso que você vai encontrar. E ele dá uma série de informações para Paulo de como orar pelos governantes, de qual o papel da mulher, qual o papel do homem na igreja. Ele dá uma série de informações para Paulo executar na igreja. Desculpa, para Timóteo isso. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? É você não ter mais ânimo, não ter mais vontade. Eu vou me arrastar para a igreja. Não faz diferença se eu chego às 6h15, não faz diferença se eu chego às 6h30, não faz diferença se eu vou orar. Eu vou à igreja porque é domingo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então era isso que estava acontecendo em Éfeso. Mas era o glamour. Éfeso era um centro comercial importantíssimo. E Timóteo tinha sido enviado para lá porque o avivamento estava explodindo. O evangelho estava expandindo, o cristianismo estava crescendo. Esse é o contexto de 1 Timóteo. Por volta de 63 depois de Cristo. Paulo passou em Éfeso, capítulo 19, por volta de 58 depois de Cristo. E tantas coisas aconteceram preciosas em Éfeso. Mas Nero assume o reinado e ele põe fogo em Roma. E o evangelho realmente estava crescendo muito e muito rápido. E ele põe a culpa nos cristãos. E ele pega o seu líder e o prende pela segunda vez. E dessa vez, Paulo percebe que ele vai dar a última volta na corrida da vida. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, Paulo, que escreveu praticamente 50% do Novo Testamento, são 27 livros, ele escreveu 13, 48%. E eu fiquei pensando, por que Paulo não escreveu para a igreja mais importante? Por que Paulo, nas suas últimas palavras, não pegou e falou, puxa, eu vou falar para a igreja de Roma, que é a maior igreja, para a igreja do maior avivamento, eu vou falar para a igreja de Éfeso, é onde o maior centro comercial. Por que ele não pegou suas últimas palavras? Por que ele pegou suas últimas palavras e falou, deixa eu escrever para o meu amado filho Timóteo? E ele começa assim, em 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1. Eu vou pular alguns versículos, se você quiser abrir e me acompanhar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai
e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Efésios capítulo 4. Aquele que desceu, subiu dando dons aos homens, chamou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como mestres e outros como pastores. Meu irmão, não existe esse negócio de eu vou estudar para ser pastor. Eu vou nada contra fazer estudo teológico, nada contra. Mas eu vou estudar para ser pastor, isso não existe. Isso é invenção de homens que infiltraram doutrinas malignas. A Bíblia é clara em Éfeso capítulo 4, e quando Paulo fala apóstolo segundo a vontade de Deus, é porque é Jesus que escolhe. Ninguém se torna, se autodeclara um apóstolo porque tem 1000 igrejas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ele fala: meu amado filho, Timóteo, ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia, então ele era judeu demais para ser considerado pelos gregos, e ele era grego demais para ser aceito na sinagoga dos judeus, mas a sua avó se converteu, e a sua mãe se converteu, e aí eu começo a entender, porque Davi foi um matador de gigantes. Eu começo a entender porque Daniel, quando era garoto, não se curvou aos reis. Porque vem de casa, irmão. Vem de casa. Teu filho está vendo você chegar atrasado. Teu filho está vendo isso. Teu filho está vendo isso. Eu estou falando isso assim, mas tem coisas que são piores até do que isso. A gente tem que refletir sobre a nossa fé cristã. E aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11 diz assim, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em você. Paulo andou muito já ao redor dessa montanha para saber que existe uma fé verdadeira e existe uma fé fingida. Existe a fé verdadeira e existe a fé fingida. E existe uma diferença entre as duas. Qual a diferença entre a fé verdadeira e a fé fingida? A fé verdadeira, ela é fruto de intimidade, de busca, de querer. Eu quero mais, Deus, eu quero mais. E ela gera uma transformação de dentro para fora. Ela gera uma transformação daquilo que você vai tendo como revelação da palavra, daquilo que você vai colocando em prática no teu relacionamento com Deus, e vai transformando de dentro para fora. Então você era uma pessoa arrogante, você era uma pessoa que berrava, você não berra mais. Você era uma pessoa que era arrogante, você não é mais. Porque incomoda dentro. E o que é uma fé fingida? Você é o cara. Você é o cara. Nossa, tua pregação, uau. Moveu montanhas. E aí o cara vai. Você pode escutar qualquer coisa, tá, irmão? Aliás, nós temos que saber até receber aplauso. Como os 24 anciãos pegaram sua coroa e falaram: ó, Jesus, toma aqui, ó. Esses aplausos aqui são teus. Mas você tem que aprender a receber isso. E como é que é uma fé fingida? É do reconhecimento dos homens. Então, ele desenvolve de fora para dentro. Se está dando certo, se o pessoal está gostando, se a igreja está feliz, se o culto está lindo, de fora para dentro, irmão. Eu não tenho nada contra culto lindo, não tenho nada contra a igreja feliz. Pelo contrário, eu amo isso. Mas o nosso termômetro é o sorriso de Jesus. Custe o que custar. E custe a quem custar. 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti por imposição das minhas mãos. Imposição de mãos libera dons. E a gente faz isso aqui. E todos nós temos um chamado por Deus. Você quer ser feliz? Então, ser feliz a fórmula de ser feliz é saber quem você é,
Saber quem é Deus, ser salvo, claro, saber quem você é, saber quem é Deus e saber o que você está fazendo aqui e começar a fazer. Essa é a forma de ser feliz. Tem gente que arde no peito ir para o Afeganistão. Eu tinha um amigo meu que a esposa era dessa igreja e eles hoje lideram a Jocum na Ásia. Cara, eu me lembro, ele vinha para cá, a gente batia papo e eu falava, meu irmão, tu tem 2 filhos, você lidera uma creche que troca meninas por lenha no inverno e você cuida dessa creche no Afeganistão. Mas lá você pode morrer a qualquer momento. Sabe o que ele falou para mim sorrindo? Eu não vejo a hora de ir para lá. Mas seus filhos podem morrer. Eu não vejo a hora de ir embora. Não tem lugar que eu me sinta mais feliz. E versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Eu acho lindo isso. Eu acho isso lindo. Porque a gente vive num tempo que muitas vezes, né, Deus é o centro. Amém, igreja? Deus é o centro? E aí a gente faz culto a Deus, amém? Mas a gente está num tempo onde parece que o culto é para as pessoas. O culto é as pessoas. O culto é o pastor. Mas o culto é a Deus. E aí Paulo, o maior evangelista que já existiu, Paulo vira e fala assim, ó, cara, eu não vou te enganar não, vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo. Vem viver o evangelho de verdade. Vem sofrer comigo. E aí a gente entra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Tem tanta gente querendo se fortalecer em tantas coisas. Em eventos. Eu não tenho nada contra eventos da igreja, a gente tem um monte. Em eventos. Em culto de domingo. Eu amo culto de domingo, eu amo a igreja, eu amo tudo, mas... Meu irmão, a Bíblia é clara, fortaleça-se na graça. Sabe o que é graça? É favor que você não merece. Eu me fortaleci hoje porque disseram para mim que a minha palavra foi boa. Não, meu irmão, isso não é a forma de você se fortalecer, isso é um feedback. E aceita quando for ruim. E ele está falando, ó, você quer se fortalecer mesmo? Se fortalece na graça. Tem gente que se fortalece nas glórias do passado. Tem gente que se fortalece nas glórias do presente. Mas ele está falando, se fortalece no Espírito Santo, que é o maior presente que nenhum de nós merecia. Se fortalece nesse relacionamento, nessa intimidade. E se fortalece botando em prática aquilo que você tem aprendido do Senhor. A fé sem obras é morta. Versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, que também ensinem os outros. 3. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Cristo. Meu irmão, 1 Timóteo, Paulo está enviando Timóteo para a glória, para o avivamento, para um local onde está explodindo o Evangelho. 2 Timóteo, as pessoas estão abandonando, estão traindo, o Evangelho está sendo perseguido, as pessoas estão sendo queimadas em praça pública. São amigos, são irmãos, que convivem ali, tomam café da manhã junto, e de repente vem um guarda, pega aquela família, pega aquelas crianças, e bota num lugar para serem comidos por leões. E aí você começa a ver traições, você começa a ver abandono, você começa a ver uma opção de coisa que você não via antes. Aí Paulo está falando para ele, olha, tu, pois, eles podem, mas você não, sofre comigo as aflições. Como bom soldado na trincheira. Porque você está numa guerra. Se você não se sente numa guerra, se você não sente aflição pelos perdidos, se você não sente aflição por mais de Deus, meu irmão, alguma coisa está errada. Não é normal.
1 Timóteo, glória. 2 Timóteo, perseguição, traição e morte. Se você fosse perseguido hoje, será que você se manteria fiel? Se a vida dos seus filhos, se a vida da sua esposa ou do seu marido dependesse de você continuar firme no Senhor, se você perdesse tudo que você tem por continuar amando a Jesus Cristo. Eu estava vendo um vídeo que me impactou muito. Uma criança de 12 anos, uma menina de 12 anos, num país muçulmano, a mãe, com a mão em cima da mão dela, a menina desesperada, e a mãe assinando ali, ela forçando para não, berrando, e a mãe assinando com a mão em cima dela ali, um casamento com um homem de 64 anos, uma menina de 12 anos, a menina desesperada. É que a gente vive num país que, apesar de ter ditadura, não chegou até nós. Mas tem muita gente preso de forma estranha. Bem estranha. Se você fosse traído, se você fosse abandonado, você se manteria na rocha? Jesus é o centro. Deus é o centro. Se Deus não é o centro, a grama do vizinho é sempre mais verde. Deus escolheu o local onde a gente vai prestar culto, onde a gente vai abençoar, onde a gente vai ser abençoado. E por que a gente acha que igrejas são como McDonald's, como Burger King? Porque eu quero ser servido. Mas no reino a mentalidade é diferente. E aí no versículo 11 ele diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Com Deus a mentalidade é diferente, morte gera vida. Versículo 2: se sofremos também com ele, reinaremos. Com ele sofrimento gera reino. E continua dizendo assim: se o negarmos, também ele nos negará. Deus nos dá escolhas. Não existe cristianismo sem arrependimento e rendição. Não existe. Não existe. Só existe cristianismo a partir do arrependimento e rendição. As pessoas até se arrependem, mas elas não se rendem. Elas querem continuar controlando suas vidas, suas dores, suas crises, suas alegrias. Elas querem continuar controlando, vivendo a partir dos mesmos sentimentos que a gente trouxe até aqui. E aí a gente vai para 2 Timóteo 3, diz assim no versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que últimos dias são esses? São nossos. É para mim e para você que ele está falando isso, amado Timóteo. Ele está dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, basflemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Eu parei para pensar nesse irreconciliáveis, eu não consigo nem chegar ao que será isso. Pessoas irreconciliáveis. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É isso, as pessoas escolhem ser mais amigos do mundo, mais amigos dos deleites, mais amigos da vida do passado, porque elas até se arrependem, mas não se rendem. E essa é as últimas palavras, é a última carta de Paulo. Ele escolheu escrever para o seu amado Timóteo, porque ele queria deixar um legado. Ele falou: eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar uma herança. Para quem eu vou escrever? Para o meu filho Timóteo. E ele fala no versículo 10: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Ele está falando aqui o quê? Eles fazem, tu não, você não, Timóteo.
Meu irmão, o sistema desse mundo é dirigido pelo anticristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É em primeiro o reino de Deus. Agora, são dois reinos que se chocam. Comunismo é uma religião, socialismo é uma religião maligna. É do anticristo. E se junta com outras religiões. Agora, se você falar, eu sou cristão. Não, cristão não pode, irmão. Cristão não pode. O cara pode fazer uma opção de coisa, cristão não pode. Você tem países onde você tem pessoas que seriam assassinadas se elas fossem visitar o país que eles estão defendendo hoje. Está lá nos Estados Unidos. Grupos LGBT defendendo muçulmanos, que declaradamente diz, se eles vierem aqui, essa abominação, ou vão ser presos ou vão morrer. Isso é uma desconexão com a realidade. Mas isso é um mundo dirigido pelo anticristo. Qual mundo que você quer viver, irmão? Eu quero viver no reino de Deus, mas é claro que são dois reinos se chocando. Talvez você vai ter que abrir mão da sua promoção, talvez você vai falar algo que o seu diretor não vai gostar. Você acha que isso nunca aconteceu comigo? Eu fornecia para o governo, aí eu me converti. Aí a primeira coisa que Deus falou, para com isso. Para de mentir, para de tentar enganar, para. E eu parei, e virei um bom moço. Na verdade, não um bom moço, virei um cristão. Até um dia que o cara me abraçou e falou, meu irmão, você não tem medo? Você está acabando com o nosso negócio. Eu não ia falar para ele, puxa, eu não tenho medo, né? Porque para mim viver é Cristo, morrer é louco. Mas eu não ia falar isso para ele, né? Mas é isso, é uma transformação de dentro para fora. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de fato foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Eles podem, você não. Permanece. Permanece fiel, Deus vai te honrar. Amém? E aí a gente entra na última volta da corrida da vida de Paulo. Quando Paulo então vai proferir suas últimas palavras para o seu amado filho Timóteo. E eu fico chocado quando eu vejo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que ele fala assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, para a sua manifestação por seu reino, eu o exorto solenemente. O que será que Paulo vai falar, que ele tem que trazer como testemunha, não o Rodrigo, não o Cláudio, não o Marcos, mas a Deus e a Jesus diante dos céus? Eu exorto solenemente. O que ele está dizendo? Se você esquecer tudo que eu te ensinei, grava isso. Versículo 2: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O que ele está dizendo, irmão? Se levante e viva a palavra em qualquer situação, sendo conveniente ou não. Pregue a palavra na expressão e no poder do Espírito Santo. Está triste? Prega a palavra. Está chateado? Vive a palavra. Manifesta o poder de Deus. Prega a palavra. Está sem esperança? Prega a palavra. Está com uma circunstância difícil, está sendo perseguido? Prega a palavra. Eu me lembro do testemunho, muitos aqui conhecem, de um homem que ficou preso talvez 20, 25 anos, eu não me lembro agora, e batiam tanto nele, o guarda batia tanto nele, tanto, que um dia ele chegou para Jesus e falou, Jesus, eu não aguento mais, eu não consigo amar esse homem. Eu não consigo. Me dá um nível de amor que eu não conheço. E no dia seguinte, de novo, o guarda chamou ele, começou a bater nele, e ele olhou para o guarda, e o guarda começou a chorar e falou, para de me olhar assim. Para de me olhar assim.
Eu não suporto esse olhar. E se converteu. Prega a palavra. Vive o que você está falando, irmão. Tem um monte de gente que está falando um monte de coisa e está vivendo outra coisa. É minimamente absurdo isso. E depois não entende por que marido não se converte, por que esposa não se converte, por que filho não se converte. A noite toda orando, de manhã, pô, anula tudo que Deus está fazendo. O cara está lá clamando, orando, pedindo, parará, bum, corrupçãozinha. O que tem? Todo mundo faz. Está lá, parará, pornografia. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito. Eu estou falando que você tem que viver o que você está falando. A gente aprendeu aqui que o poder da palavra é grande, né? Viver isso, então, é extremamente poderoso. Versículo 3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguirão seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. O que é isso? E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que é isso? Quando a igreja é voltada só para a pessoa que vem assistir o culto, então, o mais importante deixa de ser Deus. E aí eu tenho que falar coisas, ou eu não, graças a Deus, em nome de Jesus não, está amarrado. Mas tem pessoas que têm que falar coisas que não vão te confrontar. Porque o crente, se for confrontado, vai ficar muito chateado. Eu vou ficar, irmão, que igreja é essa que está me confrontando? Eles não sabem que há tantos anos eu sou político, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou rico. Hoje eu li a palavra toda. Quem é esse crente para estar me confrontando? E aí a gente cria um monte de cristão mimado que quer ser servido. E o que Paulo está falando é o seguinte, olha, eles abandonaram a dureza da verdade. E a dureza da verdade é, Paulo, vem, Timóteo, vem sofrer comigo. Você precisa saber porque você está vivo. Versículo 5 diz assim: você, porém, seja sóbrio. Aqui tem um segredo, irmão, para se manter avançando no reino. Apesar das dificuldades, apesar de às vezes você estar desanimado, apesar de às vezes você estar sem esperança, apesar de às vezes, cara, não estou com vontade, mas esse é o segredo para você continuar avançando. Ele fala para Timóteo. O segredo está no versículo 5, diz assim: você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Suporta os sofrimentos, meu irmão. Cara, o louvor foi bom, não foi bom, não foi bom. Ah, você cantou bem, cantou mal, irmão. Conversa maluca é essa? Da gente não pode dar um feedback. Pregou bem, pregou mal, irmão. Não tinha presença. Vamos ajustar, vamos melhorar, vamos buscar mais a face de Deus. Errou, pecou? Vem, vamos ajustar, vamos melhorar, vamos buscar a face de Deus. Não consegue sair daquele problema? Faz um sozo, vamos melhorar, vamos buscar a face de Deus. Que conversa é essa? Onde Deus deixa de ser o centro. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, irmão. Continua. Cumpra plenamente o seu ministério, continua, não pare, continua. Está desanimado, continua. Está chateado, continua. Está sentindo tristeza, continua. Está angustiado, continua. Não pare, não existe parar no reino.
A corrente contra é muito forte. Se você parar no reino, você vai andar para trás. Quem para no reino anda para trás. Não existe ficar parado no reino. Está doendo? Continua, irmão. Não está entendendo o que está acontecendo, de onde está vindo a pancada? Continua, pelo amor de Deus. Não pare. Cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. E aí, olha o que Paulo fala. Isso daqui, quando eu li isso daqui, eu chorei. Ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Como é que termina a vida de um grande homem de Deus? Como é que termina a vida de um grande homem de Deus? Talvez o maior evangelista, certamente o maior evangelista, depois de Jesus. A nossa mente tem que ser transformada. A mente que se relaciona com Deus, ela é uma mente transformada e é diferente. Você acha que Paulo estava com medo de morrer? Ele não estava com medo de morrer. O Paulo que está dizendo aqui, que está fazendo uma menção a ser oferecido como uma ovelha. É o mesmo Paulo que escreveu: para mim viver é Cristo, para mim morrer é lucro. É o mesmo Paulo que escreveu: não olhando para as coisas que para trás ficam, rumo para o alvo. Tem alvo. É o mesmo Paulo que escreveu isso. Como é que termina a vida de um grande homem de Deus, que escreveu 48% do Novo Testamento? Ele não está com medo. Quem já teve... Alguém aqui já teve uma ovelhinha? Ninguém, né? A Dai teve de manhã. Aí você imagina, né? Você tem lá um monte de ovelhas. Como é que funciona isso? É assim, você tem um monte de ovelhas. Aí você está ali trabalhando e de repente vê uma ovelha especial. Ela é obediente, ela é pura. Cara, uma ovelha incrível. Onde você vai, ela vai. Ela é carinhosa. E é essa ovelha que está sendo oferecido como aspersão. E no versículo 7 ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida, guardei a fé. Quem aqui vai poder dizer isso? Quem aqui vai poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé? Em Eclesiastes diz que o fim das coisas é melhor do que o início. Quem vai vencer os dias maus? O desânimo, a desesperança, o cansaço, a perseguição. Quem tiver a mesma visão que Paulo. Ele escreveu o segredo disso, de como você terminar a carreira. Está em 2 Coríntios, ele escreveu aos Coríntios. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, 18. Diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então você só vai conseguir combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a fé, se você olhar além do que os seus olhos veem. Se você viver a partir das circunstâncias, além das circunstâncias, se você vê o que Deus está vendo, se você vê o que Paulo via, que todos nós aqui temos a plena condição de ver, saber e sentir e escolher: eu vou viver a partir desse alvo, eu vou viver a partir dessa meta. O diabo já tentou de me derrubar de tantas formas diferentes. Tantas.
mas eu rumo para o alvo. Eu tenho alvo, irmãos. Tenho alvo. Ele já tentou me tirar do Brasil de tantas maneiras, com oferta de emprego, com oferta de sociedade, com perseguição, com perda financeira, com rasteira, com roubo, com dedo no olho. E aí Paulo fala no versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça. É isso que ele estava vendo. Que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. É interessante, né? Eu já estou terminando, que Paulo, as suas últimas palavras, né? Ele fez o que ele estava fazendo sempre, preocupado com os outros. Ao ponto de escrever para Timóteo, deixei Trófimo doente em Mileto, um homem cujo lenço curava, tá? O homem cujo suor expulsava demônios. Ele certamente orou muitas vezes pelo seu amigo Trófimo. E ali no capítulo 4 ele vai dizer também, olha, todos me abandonaram, mas Jesus está comigo. Ele é fiel. Ele está conosco sempre. Não sabemos o que vem pela frente. Nós oramos por avivamento, nós clamamos por avivamento, nós temos experimentado, numa certa medida, avivamento pessoal de muitas pessoas. Muito impactante o que Deus está fazendo através dessa igreja, muito poderoso. Há milhares de pessoas. Através da escola de negócio, através da escola sobrenatural. Cara, a gente tem evento todo, prática quase que toda semana. Não para. E se levantar o dedo, o cara vem. Não para. Talvez assim como você esteja experimentando. Eu estava experimentando um certo desânimo, uma certa falta de vontade de fazer as coisas, porque eu gosto de fazer as coisas, eu sou muito intenso nas coisas que eu faço. Então eu gosto de fazer as coisas com muita intensidade. Mas como eu estou nesse processo de transição, para mim estava meio esquisito, até que Deus me deu essa palavra. E eu falei, Vitinho, o que tem para fazer? Me dá aí, meu. O que tem para fazer? Fulano, vamos tomar um café, Beltrano? Porra, vamos aí conversar aí. Aí tá na rua, eu tô vendo que a tua perna, você tá na cadeira de rodas, que eu levanto e ando em nome de Jesus. Tua perna tá quebrada. Jesus, o que é para fazer aqui? O que é para fazer ali? Vamos, Jesus, o que é para fazer? É o não pare. Talvez você esteja meio desanimado. Talvez várias pessoas estejam assim. Mas o que nos espera é maravilhoso. Deus nunca te abandonou. Assim como Ele não abandonou Paulo. Deus nunca nos abandonou. Todas as coisas contribuem para o teu bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer circunstância. O Espírito Santo te guia. Jesus sorri para nós. Ele vê a obra. A Bíblia diz em Sofonias que Deus se alegra com as nossas vidas. Talvez você esteja fazendo coisas que você não está vendo fruto hoje. Talvez você pense, puxa, mas eu estou aqui, eu estou praticando, eu estou cantando, ou eu estou aqui ministrando e eu não estou vendo esse avivamento, não estou vendo essa virada, não estou vendo, meu irmão. Quando o evangelista saiu lá da cidade, que eu esqueci o nome agora, e ele declarou, o nosso evento de evangelismo foi um fracasso, só quem se converteu foram pouca meia dúzia de pessoas, o nome do tal de Billy Graham.
fracasso. As coisas que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas. Deus está fazendo coisas na sua vida que são eternas. Talvez você esteja olhando para algo hoje e não está vendo o fruto disso. Mas Deus tem coisas maravilhosas que está fazendo através da sua vida, irmão. Pode ser que aconteça amanhã, pode ser que aconteça daqui a 100 anos, eu não sei. O meu papel é ouvir a Deus e seguir em frente. Não pare. Talvez você não está vendo toda aquela movimentação extraordinária que Deus chama, irmão. Não pare. Não pare. Os caras que eu vi se mover poderosamente em cura foram aqueles que oraram por 2, 3, 4 mil pessoas. Mas às vezes você ora por 10 pessoas e não vê cura e desanima. Porque eu não tenho dom, porque eu não faço isso. E começa a criar uma teologia maluca. Ao invés de simplesmente continuar em cima da palavra que Ele já liberou. Vão e curem os enfermos. Mas como a gente quer ver resultado instantâneo, a gente se desanima, porque eu não vi esse resultado na minha família, eu não vi esse resultado ainda no meu filho. Quantas vezes eu já tive nesse lugar de socar o chão, falar, Deus, o que está acontecendo? Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Muito obrigado pela sua bondade. Talvez se não for só eu, e talvez se você queira também receber mais de Deus, eu te convido a ficar de pé, a gente orar junto. Senhor, mais Deus, mais graça, Senhor, mais poder, Espírito Santo. Todo espírito de apostasia vai embora agora em nome de Jesus. Todo espírito de medo, eu ordeno que vai embora agora em nome de Jesus. Todo espírito, Pai, que não vem de Ti, eu ordeno em nome de Jesus. Saia de nossas mentes, saia de nossas vidas, Senhor. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Você foi chamado para que ainda que a figueira não floresça, você foi chamado para sorrir. Você foi chamado que nem principados, nem potestades, nem o que veio, nem o que há de vir poderão nos separar do amor de Cristo Jesus. Você foi chamado para honra e glória. Você foi chamado para trazer o reino. Você foi chamado para brilhar cada dia mais, refletir a glória de Deus. Você foi chamado para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, limpar leprosos. Você foi chamado para restaurar famílias. Você foi chamado para guiar uma geração de adolescentes, de crianças. Você foi chamado para levantar crianças poderosas sobre a terra. Você foi chamado para ajudar os jovens a terem direção. Você foi chamado para trazer homens à realidade de quem eles são como homens, e a mulheres a feminilidade e a bondade de quem elas são como mulheres. Você foi chamado para trazer o reino, para fazer a diferença. Você é a mão, você é o pé, você é a boca de Deus aqui nessa terra. É você, irmão. Deus podia fazer tudo sozinho, Ele não precisava de Moisés, Ele não precisa de nós. Mas Ele te chamou para transformar essa terra. E Pai, nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos por isso. Nós te bendizemos por isso. Pai, nós queremos combater o bom combate. Pai, nós queremos estar nessa trincheira, Jesus. Nós tomamos agora o céu como testemunha, Senhor. Queremos estar nessa trincheira, Senhor. Ser esse soldado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser esses homens e mulheres, Senhor, que não desanimam, que não abandonam, que não param, Senhor. Porque a pior coisa que pode acontecer é abandonar, é parar, é fugir. Nós não seremos essas pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos leva num próximo nível de entendimento, de revelação, de sabedoria, de poder, de graça, de glória, Senhor. Queremos, Senhor, manifestar a sua bondade, Senhor, manifestar a sua glória, Senhor. Queremos que a nossa sombra, assim como a de Pedro, curava, Senhor. Queremos andar, Senhor, Pai, sobre as águas, Senhor. Queremos, Senhor, eis que estamos aqui, Senhor. Nós queremos sofrer, Senhor. Sofrer pelo bom combate, Senhor. Sofrer, não sofrimento de pecado, Senhor, mas sofrer pelo bom combate, Senhor.
o bom combate contra a nossa carne, contra a nossa natureza, contra o pecado desse mundo, Senhor, contra as falsas doutrinas, contra a religião, contra a loucura, Senhor. Nós queremos sofrer, Senhor, por amor ao próximo, Senhor, pela compaixão ao próximo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos, Senhor, sofrer, Senhor. E ao sofrer o que o Senhor sofre no seu coração, Senhor, nós nos moveremos para apaziguar a dor do seu coração, Senhor. Porque alguém agora está sendo estrupado, Senhor. Alguém agora está sendo morto, Senhor. Alguém agora está sendo traído, Senhor. Alguém nesse exato momento, Senhor, está sendo abandonado, Senhor. E o Senhor sabe, o Senhor vê, Senhor. Nós queremos ser esses teus enviados, Senhor, aqui na terra. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. E perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Diga assim comigo: Senhor, me perdoa. Eu te peço perdão, Senhor, por permitir que pensamentos que não estão na sua mente ocupem a minha mente. Eu me rendo, Senhor, à sua vontade, aos seus pensamentos e à sua palavra. Envia-me a mim, Senhor. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, amém?